E atirar não precisa? Boa tarde, pastora Floraci. Tudo bem por aí? Boa tarde. Pastora Shirley, tudo bem, pastora? Tudo bem? Boa tarde para você também. Hoje, quarta-feira, né? Hoje, quarta-feira abençoadíssima. Pastora Luciana, boa tarde. Bispa Wanda, pastora Cleidinha, boa tarde. Fernanda, que Deus abençoe a sua vida. Eunice aqui, boa tarde, Eunice. Que Deus abençoe a sua vida também. Eu estou iniciando a live. Hoje vocês estão entrando na minha sala de jantar, porque o apóstolo está numa outra reunião lá no escritório. Então não pude fazer a live lá no escritório, mas estou começando a live aqui. Vocês são muito bem-vindas na minha sala de jantar aqui. Que Deus abençoe vocês. Ildene, boa tarde. Dona Neide, boa tarde. Que Deus abençoe muito. Deixa eu ver aqui. Adriana, como é que tá aí? Calor, Adriana? Lá em Boston. Miriam, boa tarde. Cleonivane, boa tarde, Cleonivane. Que Deus abençoe a sua vida. Muitas pessoas entrando. A Vera, minha querida Vera, acabou de entrar aqui no Facebook também. Bem-vindos. Pode entrar que a casa é nossa. Silmara, peço oração pelo meu pai que está em estado grave na UTI por causa do corona. Silmara, vamos estar orando pelo seu pai, sim. Ao final dessa live vamos orar, sim. Boa tarde, pastora Érica. Boa tarde, viu, Adriana? É gostoso estar aqui com você também. Bispa Keila está dizendo aqui está alto verão, quente, muito quente. Lá em Boston, nos Estados Unidos, eu acho que assim, a terra dos extremos, né? Quando é frio é muito frio, quando é quente é muito quente. É a terra dos extremos lá. A Cleo Rosário está dizendo, bispo, obrigada pelas orações, meu tio já está em casa. Graças a Deus por isso. Muito bom. Amém. Oswaldo e Floraci, minha mãe acabou de entrar, bispo. Então é o Tiago que está aí? Deus abençoe. Ok, pode deixar, Tiago. Bispa Thalita, tudo bem? Que Deus abençoe muito a cada um. Pastora Micaela, pastora Giovana, lá no Rio, orar pelo Júnior. Vou orar por ele sim, viu, Giovana? Vamos orar ao final aqui. Ela está na fazenda, mas ela está assistindo a gente aqui. Porque as letrinhas vão subindo ali, viu, gente? Aí nós estamos conversando em código, mas depois vocês vão saber o que é. Pastora Nádia, Deus abençoe muito a cada um de vocês. Vamos lá, 4007-2910. É o nosso telefone, né? O nosso disque oração, que você possa ficar à vontade para ligar. Se precisar, esse número está à sua disposição.
Elisângela, lá de Caruaru, da Fonte de Caruaru, em Pernambuco. A Bispa Joana está dizendo, boa tarde, Bispa. Estou aqui novamente, é muito bom passar as tardes ouvindo a palavra do Senhor na sua companhia. Obrigada, Bispa Joana. Que Deus abençoe muito. Beijo para a Bispa Célia também. Idalina, mas será que é Idalina do Rodney? Parece que não, é outra Idalina. Beijo, boa tarde a todos. A Bispa Heloísa acabou de entrar também. Grande beijo a todas. 4007-2910. Pode ficar à vontade para usar esse telefone todas as vezes que você precisar, viu? Fonte Recife, com a Bispa Heloísa. Beijo para todos os queridos aí na Fonte em Recife. Bispa Cristina, boa tarde. Gente, eu quero só compartilhar com vocês hoje um texto da palavra. Hoje de manhã eu estava lendo a palavra e quero compartilhar com vocês o que eu li hoje. A Clarina Anderson está dizendo o seguinte: depois de 17 dias aguardando os resultados, não foi detectado o vírus. Você já pensou? 17 dias agora? Ai, meu Deus! 17 dias aguardando o resultado. Queridos, olha, eu não gosto muito de polêmica e respeito a sua opinião, ok? Mas se eu começar com sintomas, eu começo com a medicação hoje. Não espero resultados, eu procuro um médico que possa me diagnosticar pela clínica, porque pensa, aqui no Brasil, ficar esperando 17 dias um resultado de exame, já passou o período, ó. E se a pessoa tiver que ir para uma UTI, vai. Então, não espere, procure um médico que possa diagnosticar. Glória a Deus, viu, Clarina? Glória a Deus, porque o seu deu negativo e glória a Deus, né? Mas não espere, não. Procure um médico, diga para ele, eu quero entrar com um protocolo, e existe protocolos que são aplicados até precocemente, não precisa esperar adoecer, ficar ruim com falta de ar para poder tomar os remédios, viu? Respeito, olha só, a Elione Carvalho está dizendo, 17 dias já foi até curada. Graças a Deus, glória a Deus, Clarina, pelo seu resultado. Mas não espere, não. Começou com sintoma, procure logo um médico, nem que seja por telefone. E se você puder começar com a medicação rápido, comece. A Bispa Heloísa, que teve a doença e começou rapidamente os remédios, né? O protocolo e os remédios, ela está dizendo, não espere, corra. É isso aí. Meu sobrinho fez exames, a Adriana está dizendo, foi negativo, mesmo com todos os sintomas. Tomou os medicamentos, mas a dosagem estava errada, está internado e agora comprovado a doença, não é? No Brasil nós temos tido muitos falsos negativos, viu, gente? Porque é preciso que o organismo desenvolva anticorpos para que o exame apareça como positivo. Então, às vezes, as pessoas fazem o exame muito no início e fica como a nossa querida aqui, 17 dias para ter um resultado. Então, é muito ruim isso. E nós continuamos orando, né?
continuamos orando, declarando a palavra do Senhor e crendo acima de todas as coisas, estamos crendo, né? Olha, a Eleone está dizendo que o vírus só é detectado pelo exame no 7º dia, não é? Até o 7, ou eu acredito que até o 7º dia, né? Peço oração pela minha cunhada e sobrinha que mora em Goiânia e nelas deu positivo hoje para o Covid. Vamos estar orando sim, viu, pastora Cleidinha? Vamos orar. Abre a sua Bíblia aí comigo, em João capítulo 9. João capítulo 9. A Neide está dizendo, minha prima deu negativo com 7 dias, deu negativo com 9 dias e com 11 dias deu positivo. Misericórdia, viu? Misericórdia. Vamos orar, ao final dessa live, vamos orar por todas as pessoas. Abre aí a sua Bíblia em João capítulo 9. Eu quero ler o capítulo 8 do livro de João. Jesus está numa discussão ou num embate com os escribas, não é? Os fariseus, que não criam em Jesus na época. E eles estavam num embate ali, discutindo. Só um momento aí, tá, queridas? Tem gente escrevendo aqui, o Arthur Nonato tá dizendo, Bispa, manda um abraço para o pessoal de Cocalinho, Mato Grosso. Grande abraço para o pessoal aí de Cocalinho, Mato Grosso. Que Deus esteja abençoando vocês. Então, Jesus no capítulo 8 tem esse embate com os fariseus, com os escribas que não criam em Jesus, que eram mandados pelos sacerdotes no templo em Jerusalém, exatamente para discutir com Jesus e pegar Jesus em alguma falha. É que eles nunca conseguiram pegar Jesus em alguma falha, mas esses fariseus eram sempre mandados. O livro de João está muito pautado em cima dessas conversas, desses embates que Jesus teve com os fariseus. Então, no capítulo 8, ele fala muitas coisas. Por exemplo, disse, pois, Jesus no capítulo 8, versículo 31, aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, sois verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mais à frente, no versículo 48, responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Eu não procuro a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então era uma discussão acalorada, né? Acalorada. Então, no capítulo 9, Jesus deixa os fariseus no lugar onde eles estavam discutindo em Jerusalém, andando ali. Jesus já estava ali aos arredores de Jerusalém. No capítulo 9 acontece isso aqui. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, cegueira de nascença. A ciência e a medicina não têm uma resposta hoje para cegueira de nascença. Ainda não é
Não existe hoje uma resposta para a cegueira de nascença. Para a surdez de nascença, existem aqueles implantes cocleares, eu acho que eu falei a palavra certa, né? Existem os implantes cocleares, cloqueares, talvez, eu não sei a palavra certa, e que faz com que a criança volte a ouvir, pelo menos parcialmente. Mas com relação à cegueira de nascença, ainda não existe uma resposta. Para a cegueira adquirida, talvez existam algumas respostas. Por exemplo, se a cegueira adquirida é por conta de glaucoma, pode haver tratamento, pode haver até cirurgia. Se a cegueira é por conta de uma miopia muito exagerada, não é? Ou uma rotura na... Ai, meu Deus, não é córnea. Ai, eu me esqueci a palavra. Eu tive uma rotura... Não é córnea que se diz, é um outro nome, só que eu esqueci o nome agora, né? Transplante de córnea, a Bispa Heloísa está dizendo. Então, para a cegueira, retina, na retina, eu tive uma rotura na retina e precisei fazer tratamento com laser. Tem pessoas que fazem cirurgia, né, na retina. Então, porém, para a cegueira de nascença, ainda não existe um tratamento ou uma resposta na medicina. Concordam comigo? Certo? Acredito que na literatura médica não exista um caso de cegueira de nascença que tenha voltado a enxergar. Então, aqui nós já começamos com um milagre extraordinário. Vocês estão especialmente no Instagram, vocês estão me vendo bem? Me parece que está pulando a imagem, travando. Vocês estão vendo direitinho aí? Ok, então vamos para frente. Caminhando, Jesus viu um cego de nascença. Versículo 2 do capítulo 9. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Sim, porque era comum no meio do judaísmo ali, eles dizerem, né? Eles usavam até um ditado popular. Eles diziam: os pais chuparam uvas verdes e o dente dos filhos é que se embotou. Então eles diziam isso para dizer que existe maldição de pai para filho, que existe dívidas, eu vou colocar a palavra dívida, de uma geração espiritualmente que é cobrada na geração seguinte. Então eles perguntaram: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascessem cego? Jesus respondeu: nem ele nem os seus pais pecaram, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Lembra que Jesus tinha tido um embate com os fariseus, com os sacerdotes? Eles queriam saber se Jesus era o Cristo, porém eles não aceitavam a Jesus como Cristo, e eles queriam pegar alguma coisa para dizer que Jesus estava blasfemando. Eles queriam acusar Jesus de blasfêmia.
Então Jesus passando, viu o cego de nascença, falou, ahá, foi para que se manifestasse nele a glória de Deus, né? As obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus estava falando dos tempos aqui. Ele presente era dia. Ele presente na nossa vida é dia. Mas às vezes vem o dia mau, né? E é noite. É noite. Acontecem noites na nossa vida. A gente interpreta esses momentos como dia mau, como noite, como deserto, aflição. É tudo a mesma coisa. Bom, versículo 5 ele diz, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então é dia. Dito isso, Jesus cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou o lodo nos olhos do cego, dizendo, vai e lava-te no tanque de Siloé. Ora, o tanque de Siloé quer dizer enviado, enviado por Deus. Quem era o enviado por Deus naquele momento, queridos irmãos? Quem era o enviado por Deus naquele momento? Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, obedeceu. O cego foi, não sei se tinha alguém ajudando. Uma vez eu vi uma dramatização, não é? Desta passagem, um filminho dessa passagem, e o cego vai sozinho com uma bengalinha batendo assim, até descer, porque o tanque de Siloé, nós visitamos lá em Israel, lá em Jerusalém, o tanque de Siloé tem que descer, né? Um lugar, hoje eles colocaram escadas. Naquela época de Jesus deveriam ter degraus também, meio rústicos, né? E eles desceram, o cego desceu ali, chegou no tanque. O tanque de Siloé, a água dá no joelho da gente. Não é um tanque fundo. Então, o cego desceu, pegou a água, lavou. Meu Deus, eu queria estar ali para ver a perplexidade do cego com a visão. Eu vi um videozinho de um bebê que nasceu e detectaram um problema muito cedo. Não era cegueira, mas ele tinha uma porcentagem muito pequena de visão. Muito pequena. Obrigada, mãe. Uma porcentagem muito pequena de visão. Então puseram um óculos no bebê. Um bebê de mais ou menos 8 meses, 9 meses. Quando o bebê viu a mãe, ele ficou assim. Então eu imagino a perplexidade deste cego quando viu a luz, quando viu as pessoas, quando viu Jesus, quando viu, né? Ele ficou extasiado. Então, versículo 8, versículo 7, ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros, não, mas parece com ele. Ele, porém, dizia, sou eu mesmo. Então, perguntaram-lhe, pois,
como te foram abertos os olhos? Como é que você está vendo? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e diz: vai e lava-te nas águas do Espírito Santo, do enviado de Deus a esta terra. Vai e lava-te no tanque de Siloé. Fui, lavei-me e então estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? E o ex-cego, respondeu: não sei. Levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos do cego. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que ele lhes respondeu: ele aplicou lodo nos meus olhos e eu lavei-me, estou vendo. Repetiu pela terceira vez, né? Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles, houve discussão entre eles. O que Jesus estava fazendo ali, minha querida irmã? Jesus pegou um megafone, sabe, espiritual. Um megafone, em outras palavras, Jesus fez isso. Aqui está o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é que pode restaurar a visão de um cego de nascença, a não ser aquele que é enviado por Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo? Então Jesus estava anunciando para quem quisesse ouvir, e ele hoje à tarde está anunciando para mim e para você: aqui está o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Hebreus diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele que tinha poder para fazer tamanho milagre, continua tendo poder hoje. Aqui está o Cristo, o Filho do Deus vivo, e é para todo que nele crê, é para todo que tem fé, é para todo que se aproxima com fé. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, creiam que Ele pisou esta terra. O crer é a fé, esse crer, esta fé, ela é tão interessante, porque Hebreus diz o seguinte, que a fé é a prova daquilo que eu não vi. Mas a fé, ela não é utópica. Ela não é uma alucinação, uma coisa doida. Não é. Não é. A fé e a nossa fé cristã, ela se baseia, não é a base da fé, porque a base da fé é a Bíblia, mas existem documentos históricos, existem fatos históricos, existe aí a história que não deixa a fé mentir, não é? A fé não mente, mas não, corrobora com a fé. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus Cristo pisou nesta terra. Isso não é loucura, não é lenda, não é história da carochinha. Ele fendeu a história, de maneira que hoje, quando nós estudamos a história
antes de Cristo e depois de Cristo. Então a nossa fé não é utópica, ela é firme, ela é respaldada. A palavra certa que eu queria dizer é essa. Ela não se baseia na história, mas a nossa fé é respaldada pela história, por documentos históricos. É por isso que eu amo ler essas coisas, sabe? Amo ler as coisas que falam, inclusive, de documentos guardados, tanto na literatura judaica, quanto documentos guardados, inclusive pela Igreja Católica, porque eles respaldam a nossa fé. Eu creio naquele que tem poder para trazer visão novamente para um cego de nascença. Eu creio naquele que tem poder para curar o leproso da época. Quando Jesus Cristo curou um leproso a caminho de Jerusalém, inclusive, ele falou para o leproso o seguinte: vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés mandou que você apresentasse. O que era isso? Jesus estava com um megafone de novo, falando para os sacerdotes: aqui está o Cristo, Filho do Deus vivo. Na escola judaica da época, existiam alguns milagres que só o Messias podia fazer. Curar o leproso era um milagre que só o Messias podia fazer. Existiam leis no Velho Testamento sobre a lepra, mas a Bíblia não relata um leproso curado. Aliás, a Bíblia relata 2 leprosos curados apenas. 2. Antes de Cristo, viu? Antes de Cristo. Nós temos Miriam, que foi curada porque Moisés orou por ela. Então, na época em que Moisés, antes de Moisés dar esses preceitos sobre a lepra, Miriam foi curada de lepra. E nós temos Naamã, que foi curado de lepra no ministério do profeta Eliseu. Depois deles, você não vê na palavra de Deus outros leprosos curados, a não ser no ministério do Senhor Jesus Cristo. Aqui está o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Aleluia. Querida Lidiane e Jacó, vocês me lembrem aí, por favor. Eu não me lembro se Jacó foi curado de lepra. Não é? Jacó não foi curado de lepra. Nós temos estes 2 casos na palavra de Deus. E os casos em que Jesus curou os leprosos. Jesus curou, sim, no ministério de Jesus, vários leprosos foram curados. E este cego de nascença também. Eu quero ir adiante e ler com você aqui o versículo 17 do capítulo 9. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu o cego. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Então chamaram os seus pais e os interrogaram: é este o vosso filho que dizeis que nasceu cego? Como, pois, agora vê? Então os pais responderam: sabemos que ele é cego
e sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como vê agora. Não sabemos como vê agora. Perguntai a ele, tem idade, falará por si mesmo. Os pais disseram isso porque os pais deles estavam com medo dos judeus os expulsarem da sinagoga. Versículo 24. Então chamaram pela segunda vez o cego, né? Eles já tinham feito tanta pergunta para ele, chamaram de novo, entra aí na sala de novo. E disseram para ele, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem era pecador. Falando de Jesus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador não sei, mas uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então injuriaram o cego, não é? E disseram, brigaram com ele lá, versículo 29. Então injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, nisto é de estranhar que vós... Estou com problema na conexão aqui, me desculpem, voltei aqui no Instagram. Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Versículo 31, sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto a olhos de um cego de nascença. Nem hoje, viu, gente? Só Jesus. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram da sinagoga. Exatamente o que os pais dele tinham medo de acontecer. A nossa querida colocou aqui, bispo, eu errei o nome, não é Jacó, é Jó. Meu amor, Jó, a história de Jó se dá provavelmente junto com a história de Abraão, em Gênesis. Nós temos ali Jó com uma doença de pele, ele coçava, a Bíblia diz que ele tinha feridas na pele e ele coçava as suas feridas, mas não está claro que aquilo ali era lepra. E Jó foi restaurado pela misericórdia de Deus. Então tá aí, se você quiser dizer que Jó também foi curado de lepra, temos os 3 casos no Velho Testamento e os casos com Jesus. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é o testemunho desse homem. Ele não teve medo. Ele não teve medo de ser expulso da sinagoga. Ele não teve medo de ser questionado. Ele não teve medo. Ele deu o seu testemunho em alto e bom som. Hoje é quarta-feira, então na segunda-feira, lembra que eu falei na segunda-feira sobre o milagre de Pedro ter ido pescar. Jesus falou, vai, pesca o peixe e o primeiro peixe que pegar, você tira a moeda e paga por mim e por ti. Aí eu disse para vocês o seguinte, milagre é para ser compartilhado. Jesus falou, paga por mim e por ti, Pedro, compartilha isso. Milagre não é para ficar calado dentro de você. Ainda que seja um milagre
pequeno, que você diz, as pessoas vão rir de mim se eu falar. Mas é um milagre? É um milagre? Então, levante a sua voz e compartilhe. Esse homem aqui, quando apertaram ele e falaram assim, nós sabemos que ele é pecador porque ele não respeita o sábado. Ele virou para as pessoas e falou o seguinte, se ele é pecador, eu não sei não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu tô vendo. Eu era cego e agora eu vejo. Eu quero terminar contando um testemunho, deixa eu ver quanto tempo ainda tem um tempinho aqui. Eu quero terminar contando o testemunho de uma irmã. Talvez a Bispa Cássia vai identificar, né, de quem eu estou falando. A Bispa Maraísa com certeza vai identificar de quem eu estou falando. Uma irmã nossa, querida irmã, já faz muito tempo isso. Uma querida irmã nossa, ela é casada, mãe de filhos, os seus filhos eram adolescentes, acho que nem adolescentes ainda, entrando na adolescência. Ela teve uma meningite e ela foi hospitalizada com uma meningite, se não me engano, uma meningite viral, é uma coisa assim. Até eu fiquei muito impressionada na época, porque disseram que ela tinha uma otite mal curada e por causa da otite mal curada veio a meningite. Não sei se procede isso nós ouvimos na época. E a igreja começou a orar por essa irmã, porque ela era muito querida. E ela era uma irmã, na época não era pastora, não tinha o título de pastor, mas ela era uma evangelista. Eu lembro dessa irmã sempre como uma evangelista, sabe? Aquela pessoa que prega o evangelho no supermercado, no açougue, na padaria, onde ela foi, ela prega o evangelho. Era essa nossa irmã, né? Bom, e a igreja começou a orar por ela, foi uma batalha, hospitalizada, muitos dias hospitalizada, eu não me lembro agora, mas eu acho que ela chegou a ficar num coma, numa coisa assim, e foi muito ruim, né? E nós oramos muito, eu pelo menos me lembro de ter orado muito por ela, assim, colocado, quando a gente começa a orar pelas pessoas, a gente desenvolve amor pelas pessoas, né? Bom, e essa irmã foi curada. Ela foi curada dessa meningite. Meningite é uma doença que mata. Eu conheci pessoas que infelizmente morreram por causa dessa doença. E essa irmã foi curada. Bom, passou um tempo, né? Ela foi curada, mas logicamente uma doença como essa deixa a pessoa fraca, né? Então a pessoa precisa de um tempo de convalescença para voltar, né? Medicação e tal. Então ela estava nesse tempo na casa dela, com medicação e tal. E um dia tocaram a campainha na porta da casa dela e era um pessoal de uma outra seita. E ela, como evangelista, ela não perdia a oportunidade de falar de Jesus, né? Então, ela começou a ouvir esse pessoal, aquele pessoal que anda sempre de dois, né? E de uma outra seita. E ela começou a falar do testemunho dela. Eu fui curada, Jesus me curou, eu fui curada pelo poder da oração e tal, e começou a falar. E esse pessoal começou a discutir com ela, dizendo para ela que não, que ela tinha sido hospitalizada, então ela não foi curada por Jesus, ela foi curada pelo tratamento no hospital. Gente, eu tenho até pena desse pessoal, né? Se a Bispa Cássia identificou aí de quem eu tô falando, se a Bispa Maraísa tá conosco e identificou de quem eu tô falando, eu tenho até pena deles. Eu acredito
umas 3 horas ela falando, mas como é que vocês querem me convencer que não foi o meu Jesus que me curou? Como é que vocês têm coragem de falar uma coisa dessa, que não foi o meu Jesus que me curou? Então, queridas, milagre é para ser dividido. O seu milagre alimenta a fé de outra pessoa. Conte o seu milagre. Conte na rede social. Tem gente que usa Instagram e Facebook para tanta bobagem. Use o seu Instagram e o seu Facebook para contar o seu milagre, para testemunhar da fé, para falar de Cristo Jesus. Jesus encontrou esse homem aqui depois que ele foi expulso, né? Perguntaram tanto, puseram tanto ele na berlinda lá, falaram tanto. Jesus encontra esse homem depois que ele foi expulso da sinagoga, versículo 35 do capítulo 9. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Jesus usou essa expressão, no Filho do Homem. Por quê? Porque todos os judeus, quando ouviam essa expressão, eles se lembravam imediatamente do profeta Daniel. Eis que eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vi um como filho do homem, e o poder estava sobre ele, e ele é quem tinha o poder de abrir o livro. Está lá nas visões de Daniel. Então Jesus, quando usava essa expressão, o Filho do Homem, os judeus imediatamente lembravam do profeta Daniel. Então aquele cego que conhecia muito bem o profeta Daniel, ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele: eu creio, Senhor, e o adorou. A Bíblia não fala o nome deste cego, mas seguramente ele estava lá com 120 no cenáculo orando e recebeu o Espírito Santo, e ele foi usado por Deus em toda aquela geração. Conte o seu testemunho. Conte o seu testemunho. Eu fui curada do túnel do carpo nas 2 mãos após uma campanha. É isso aí, minha querida. Conte, 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 não se cale. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente sofrendo. Muita gente sofrendo de depressão. Muita gente sofrendo de ansiedade. Muita gente sofrendo de falta de fé. Muita gente sofrendo com medo exacerbado. Muita gente sofrendo com essa doença, com esse vírus do inferno. Agora vocês viram, né, o que aconteceu em Beirute, no Líbano. Tem muita gente sofrendo. Se Deus tem abençoado a sua vida, milagre é para ser dividido, compartilhado. Deus te deu um milagre para que você o escancare, para que todo mundo possa ver. Amém? É essa palavra que eu quero deixar para você
Que Deus abençoe a sua vida. Os milagres de Jesus para com o povo são extraordinários. É isso aí. E João, não é? Esses dias eu coloquei até na rede social esse versículo de João. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Olha, João capítulo 20, versículo 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nestes livros. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. João 20, 30. Tá aí para você os versículos. Vamos orar nesse instante? Quais são os pedidos de oração? Eu tenho aqui alguns pedidos. A Silmara pediu oração pelo pai, que está na UTI com Covid-19. A Adriana, lá de Boston, pediu pelo sobrinho Leandro, que está internado. A pastora Giovana está pedindo oração também. Coloca de novo o nome, minha querida Giovana. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Isso. Eu quero orar pela Giovana. A Giovana, minha sobrinha, quero orar por ela. Ela tem diabetes, né? E quero orar abençoando a vida dela também, pedindo a cura de Deus sobre a vida dela. Amém. Júnior, orando, pedindo a pastora Giovana, que é Giovana também, está pedindo oração pelo Júnior. Isso. Júnior, é o seu menino mais velho ou é o mais novo, Giovana? Pela conversão e libertação dos meus parentes e pelo meu casamento. Ok, vamos estar orando. A Célia Prado está dizendo: fui curada da síndrome de pânico. A pastora Lilian e todos me ajudaram em oração. E você sabe que Deus pode curar, né? Deus pode curar. As pessoas não precisam ficar sofrendo. Não, gente, doença, quer seja de ordem emocional, psíquica, mental, física, espiritual, doença não é coisa de Deus. E Deus pode trazer a cura. Deixa eu pegar aqui, oração pelo meu filho Thales, está fora dos caminhos do Senhor. Oração pelo Demerson. Demerson. Oração pelo Demerson e Maridalva. Natália Vitória já passou por 3 cirurgias no pé por causa de uma bactéria que resiste a medicações. Oh, Jesus! Vamos orar pela Natália Vitória aqui, pastora Flávia. Vamos orar sim. Natália Vitória. Vamos orar pela Natália Vitória. Querida, tem pedidos de oração demais, são muitos, né? Pedidos de oração. Nós temos muitas pastoras e bispas aqui comigo. Então, por favor, vamos unir aqui em oração
o Nélio, que está na UTI, entubado. Vamos orar pelo Nélio. Vamos nos unir em oração. Eu vou orar aqui. A minha mãe, a pastora Edil, está aqui perto de mim. Nós vamos concordar juntas aqui. E você concorda conosco pelo Brian, Rosane. Nós não nos esquecemos de orar pelo Brian. Vamos estar orando pelo Brian também, para que Deus toque a vida dele. Vamos orar nesse instante? Ore por nós aqui em Goiânia. Situação muito difícil. Continua ainda a situação muito difícil. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. Amém. Em oração. Amém. Cada um destes pedidos de oração, Deus, são demais, mas agora, Pai, as minhas irmãs estão colocando diante de Ti. Jesus, assim como elas escreveram o nome das pessoas aqui, elas estão colocando diante de Ti cada pedido de oração. Amém. Senhor, todos os que estão com Covid-19, Senhor, o pai da Silmara, Senhor Jesus, o Leandro, Senhor, o Júnior, Senhor Jesus, o Demerson, Senhor, o Nélio, Senhor, e tantos outros. Deus, eu estou orando pela Marcela, Pai. Tem misericórdia da Marcela, Senhor. Toca estas vidas agora, Pai, ali na UTI, em nome de Jesus. Oh, Senhor, toca estas vidas. O Brian ali naquela UTI, Senhor, toca a vida dele agora. Que venha cura dos céus. Nós repreendemos a força desse Covid-19, Senhor, desta doença. Repreendemos a força desse vírus maldito, em nome de Jesus. Oh Deus, e nós queremos abençoar a imunidade destas pessoas, que a imunidade do Brian comece a subir, Senhor, que a imunidade do Demerson comece a subir, Senhor, do Nélio, Senhor, nós oramos pela Natália Vitória. Oh Deus, põe a tua mão sobre este pé, repreendemos a força dessa bactéria, sai deste organismo, teu lugar não é no pé da Natália, sai em nome de Jesus. Amém. Que haja uma cicatrização, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós oramos, ó Deus, por aqueles que estão, ó Deus, como risco, Senhor, são pessoas que correm um risco maior, Senhor. Nós oramos por eles, lembramos da pastora Eliane Sueli, tem misericórdia dela, lembramos da pastora Márcia, tem misericórdia dela, Senhor, em nome de Jesus. Guarda-nos, guarda estas vidas, guarda estas pessoas, guarda bispos, pastores, pastoras, guarda cada irmão e cada irmã que está na live comigo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu oro, crendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O mesmo Cristo que pisou na terra e curou um cego de nascença, curou um leproso, é o mesmo que cura hoje. Amém. Da Covid-19. Em nome de Jesus, amém. Nós cremos. Amém, 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 amém. Você diz amém? Amém? Você pode concordar com essa oração? Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, que Deus traga graça, força e unção sobre você, em nome de Jesus. Amém. Até sexta-feira.